Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um rodízio de esfirras. Vou utilizar sal, açúcar, farinha de trigo, manteiga, azeite, fermento, água e leite. Já vou passar as medidas para vocês. Então vamos começar o preparo da nossa massa. Eu tenho aqui uma xícara de leite integral, leite morno, e tenho uma colher de sopa de manteiga. Coloquei a manteiga aqui no leite morno. Vou mexer levemente para ela derreter um pouquinho. Esse leite tem que estar morninho, não pode estar muito quente, ou ele vai matar o nosso fermento. Então você vai fazer o teste com o dedo, colocou o dedo, não está quente, aí a gente vai poder acrescentar o nosso fermento. Tenho aqui uma colher de sopa de fermento biológico, fermento instantâneo. Tenho também uma colher de sopa de açúcar. Estou usando açúcar demerara, você pode utilizar o açúcar que você tiver aí. Então vamos mexer aqui um pouquinho, esses ingredientes misturarem. Ó, a manteiga não derreteu toda ainda, não tem problema. É porque o leite não está muito quente, está morninho, aí ela demora mais para derreter. Essa massa de esfirra fica muito levinha, ela é muito gostosa. Essa nossa receita vai render 12 esfirras. E aí, se você quiser mais, é só você dobrar a receita. Rendem 12 esfirras grandes. Agora nós temos aqui 4 xícaras de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento. Aí colocamos a nossa mistura e aí vamos misturar todos os nossos ingredientes. Vamos acrescentar aqui agora 1/4 de xícara de azeite. O sal é a gosto. Aí vamos mexer mais um pouquinho. Vou estar colocando aqui meia xícara de água. Essa água é temperatura ambiente. Vamos mexer bem. Já não dá mais para mexer com a colher, então a gente vai para a bancada. Agora nós vamos amassar essa massa toda. Vamos juntar aqui, ela vai começar a grudar bastante na mão. Aí a gente vai acrescentar um pouquinho de farinha. Então eu tenho aqui mais meia xícara de farinha, que a gente vai colocar aos poucos. Nem sempre eu vou utilizar essa meia xícara de farinha. A gente vai colocar e vai dar o ponto na massa. Então agora nós vamos amassar, colocando mais um pouquinho aqui de farinha. Vamos amassar por uns 8, 10 minutos, até essa massa estar bem lisinha. Aqui já amassamos por uns 3, 4 minutinhos. A massa já está parando de grudar na mão, na bancada. Olha, quase não usei farinha, nem 1/4 de xícara de farinha. Aqui, gente, depois de uns 10 minutinhos amassando, olha como a nossa massa está lisinha, não gruda mais nem na mão, nem na bancada. Agora vamos fazer um rolinho aqui e vamos cortar. Você pode estar utilizando uma balança e tá cortando, né, pesando a sua massa para as suas esfirras ficarem exatamente do mesmo tamanho. Eu tô fazendo aqui para casa, só pra gente, então vou fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Então vou cortar aqui, vai render 12 pedaços, que são nossas 12 esfirras. E aí na hora que a gente estiver abrindo, né, se alguma ficar muito maior, outra menorzinha, é só você tirar de uma, colocar na outra. Então vamos cortar tudo aqui. Agora eu polvilhei fubá, farinha de milho, aqui no final da bancada, onde eu vou colocar as nossas bolinhas de massa para crescer. Então peguei aqui um dos pedaços, a gente junta as pontinhas, dá uma enroladinha com a mão, ou você também pode bolhar em cima da bancada. E aí vamos fazer essas bolinhas com toda a nossa massa, deixar o mais lisinho possível. Olha, você vai rodando, rodando, formou a bolinha, vamos colocar em cima do fubá para ela crescer. Agora vamos pegar outra, vamos juntar as pontinhas e aí vamos rodar para formar a nossa bolinha. E aí a gente vai fazer isso com todos os pedaços de massa que cortamos. Então aqui estão nossas 12 bolinhas de massa. Se você quiser fazer esfirra menorzinha, rende mais, ou você pode dobrar a receita. Aí vamos pegar um pouquinho de fubá, vamos colocar aqui por cima. Esse fubá vai dar um sabor a mais para nossa esfirra e não vai deixar ela grudar. E aí nós vamos cobrir aqui com uma toalha e vamos deixar crescer por 30 minutos. Enquanto as nossas esfirras crescem, nós vamos preparar o recheio. Então aqui eu tenho uma frigideira
um pouquinho de azeite, uma colher de chá de azeite. Vamos colocar a nossa carne moída para preparar um recheio de carne. Hoje a gente vai estar preparando o recheio de carne, recheio de calabresa, recheio de queijo, pera com gorgonzola, rúcula com tomate seco e queijo com goiabada. Então, enquanto a nossa esfirra cresce, vamos preparar todos esses recheios. Aí vamos deixar essa carne aqui fritando. Ela vai ter que ficar bem sequinha, não pode ter nada de água nela. Então aqui a nossa carne está bem fritinha, eu vou temperar ela. Aí eu vou estar colocando salsinha, você pode temperar da forma que você quiser. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Então coloquei aqui um pouquinho de salsinha. Vamos dar uma mexida aqui para essa salsinha misturar na carne. Vou estar colocando aqui tomate, tem um tomate pequeno. Vou picar aqui em pedacinhos maiores. Eu tirei a semente e a água do tomate. A semente do tomate tem bastante acidez e a gente não quer trazer a água do tomate para cá para umedecer a nossa carne. Então colocamos aqui. Vou estar picando também uma cebola pequena, colocamos também uma pitada de sal e uma pitada de pimenta do reino. E o nosso recheio de carne está prontinho. Podem ver que não ficou nada de água, tem que ser bem sequinha. Eu sempre cozinho as carnes para fazer qualquer tipo de recheio, para não largar, né, o caldo da carne crua na massa. Então, para esfirra, para pastel, eu sempre cozinho a carne antes. Para tudo que eu for fazer com carne ou com frango, eu sempre pré-cozinho antes. Então a nossa carne está prontinha, nosso primeiro recheio. Agora vamos preparar o nosso recheio de calabresa. Então eu cortei aqui a calabresa em rodelas fininhas e vamos deixar fritar. Então vamos deixar fritar bem essa calabresa para tirar toda a gordura dela. Aqui tem a nossa calabresa já fritinha. Vou colocar ela aqui. Olha a quantidade de gordura que ela soltou. Então está pronto o nosso segundo recheio. Agora vamos preparar nosso terceiro recheio. Eu tenho aqui requeijão. Vamos utilizar 2 colheres de sopa bem cheias de requeijão. Vou picar aqui um pouquinho de salsinha a gosto. Vou colocar também cebolinha, a quantidade é a gosto. Eu gosto bastante desse recheio com salsinha e cebolinha. Vamos picar tudo aqui, misturamos aqui e agora vamos colocar aqui queijo parmesão. Coloquei aqui 4 colheres de sopa. Vamos misturar tudo bem. Misturamos tudo, está pronto nosso recheio. Agora vamos para o nosso próximo recheio. Eu tenho aqui uma pera. Eu gosto muito do recheio de pera com gorgonzola e a gente vai preparar esse recheio para as nossas esfirras também. Hoje estamos fazendo esse rodízio de esfirra. Rendem 12 esfirras essa receita. Eu vou estar fazendo 2 de cada sabor. Então a gente vai fazer 6 sabores diferentes para sugestão para vocês. Descascamos aqui a nossa pera. Agora nós vamos cortar em cubinhos pequenos. Vamos picar tudo aqui direitinho, pedacinhos menores para acomodar melhor dentro da nossa esfirra. As esfirras que faremos hoje são esfirras abertas. Então picamos aqui a nossa pera toda. Agora vamos colocar o nosso queijo gorgonzola. Tenho aqui um pedaço de gorgonzola, vou picar também. Aqui ele vai dar mais ou menos 1/4 de xícara de queijo gorgonzola. Picamos aqui, mais um recheio pronto. Nosso próximo recheio vai ser de tomate seco com rúcula. Então, tenho aqui o tomate seco que nós fizemos em casa. Se você não viu a receita de como preparar esse tomate seco maravilhoso, dá uma olhadinha aqui no canal que eu ensino a preparar esse tomate seco. Então, vamos pegar uma faca aqui, cortar, vai ficar um pouquinho menor. Esse tomate seco é maravilhoso, super macio. E aí vamos colocar aqui num cantinho a nossa rúcula, que já está lavadinha, já está higienizada, tudo direitinho. Está pronto outro recheio. Agora eu tenho aqui um tabuleiro. Esse tabuleiro tá com fubá, com farinha de milho. Não precisa você untar, só colocar farinha mesmo. E aí a gente vai colocar nossas esfirras para irem ao forno. Gente, olhem,
depois de 30 minutos, como elas cresceram. E aí colocamos farinha de fubá aqui na bancada. Aí você vai abrir a bolinha, vai rodando e apertando aqui com os dedos para ficar essa bordinha mais alta. Aí você roda e aperta, vai rodando e apertando, fazendo aqui o espaço para colocar o nosso recheio. É super rápido, super prático de fazer e essa massa é simplesmente maravilhosa. Então aqui, ó, está prontinha. Vamos colocar no nosso tabuleiro. Nesse momento, a gente já ligou o forno para pré-aquecer a 180 graus. Então vamos colocar aqui no tabuleiro e vamos preparar as outras. Então pegamos outra aqui, ó, elas chegaram a encostar uma na outra de tanto que cresceram. E aí a gente vai fazer a bordinha. Vamos apertando, esticando um pouquinho a massa. No forno elas vão crescer mais um pouquinho. Vamos fazer aqui a caminha para o nosso recheio e vamos fazer isso com as nossas 6 esfirras primeiras. Então é só pegar a bolinha e ir rodando. É muito fácil, gente. Depois que você pega o jeito, então rapidinho você prepara tudo. E você pode fazer a mais para congelar. Aí você deixa o recheio prontinho. E ao invés de colocar no forno, você congela. E aí vai ficar aí no congelador por 15, 20 dias, sem problema nenhum. Vamos fazer isso com o restante das nossas esfirras para essa primeira leva de 6. Então aqui estão nossos recheios prontinhos. Nós temos aqui a carne, temos o nosso recheio de pera com gorgonzola, temos o nosso recheio de queijo. Tenho aqui uma goiabada cremosa, vamos fazer um recheio de goiabada com esse queijo. Tenho aqui a calabresa, que fritamos. E temos aqui tomate seco com rúcula. Esse queijo parmesão a gente vai fazer a base para o tomate seco com rúcula e para a calabresa. Então aqui estão nossas primeiras 6 esfirras já prontinhas no nosso tabuleiro. Lembrando que esse tabuleiro não precisa estar untado, ele só está com um pouquinho de farinha de fubá, farinha de milho. E agora a gente vai colocar os nossos recheios. Então eu fiz 6 recheios, que são 6 sugestões para vocês, mas vocês podem estar fazendo o recheio que vocês quiserem. E aí, como deu 12, eu fiz 6 recheios, vou fazer 2 aqui com cada recheio. Vamos colocar bastante carne, vamos colocar aqui na outra também. Essas esfirras ficam simplesmente maravilhosas. Não é uma receita trabalhosa, uma receita fácil de fazer. Se você for receber família, amigos em casa, é uma ótima opção. Todo mundo com certeza vai gostar bastante. Agora vamos colocar parmesão aqui para colocar a nossa calabresa. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho de queijo junto com a calabresa, que traz muito mais sabor para a esfirra. Aí vamos colocar nossa calabresa aqui, a gente deu uma fritada nela para sair o excesso de gordura. Ela não ficou sequinha, porque como vai ao forno. Então vamos colocar aqui, vamos fazer 2 de calabresa. Colocar bastante aqui para acabar com essa calabresa que cortamos. O recheio de carne sobrou um pouquinho, depois a gente vai utilizar em uma massa ou recheio de um pastel, nada de desperdício. Vou estar picando aqui um pouquinho de cebolinha fresca, mas é a gosto, só para temperar um pouquinho essa calabresa. E agora vamos fazer o recheio de queijo. Esse recheio de queijo é maravilhoso. Então vamos colocar aqui. E aí a gente vai levar no forno, fica em torno de 15 a 25 minutos. Então tudo vai depender do seu forno. Elas têm que começar a dourar para você retirar. Então fica de olho. E o forno tem que estar bem quente, tá, gente? Você pode utilizar a temperatura máxima do forno para elas ficarem bem crocantes. Então pré-aquecemos a 180 graus. Agora vamos colocar na temperatura máxima do forno, deixar entre 15 e 25 minutos. Enquanto isso, nós vamos preparar o restante. Já vamos deixar prontinhas as outras 6. Elas vão crescer um pouquinho mais, né, nesses 15 a 20 minutos que vão estar aguardando para ir ao forno. Então vai acabar ficando um pouquinho maior. Vamos fazer esse procedimento com todas elas. Então aqui a gente vai apertando, fazendo espaço, né, para o nosso recheio, deixando essa bordinha mais alta. Essa massa, gente, ela não gruda mais, tá? A gente só coloca
ou fubá para dar um sabor realmente nela, ela ficar mais sequinha. Mas muda totalmente o sabor, fica muito mais gostoso. Então, fizemos aqui as 6 esfirras que faltavam. Agora vamos cobrir para a massa não ressecar e vamos aguardar as outras ficarem prontas. Aqui, gente, depois de 20 minutos, tiramos do forno e olhem isso. Está um cheirinho aqui. Essas esfirras são maravilhosas. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E olha, elas soltam, ó, cresceram tanto que grudaram uma na outra. Olha, elas soltam, olha que lindo isso. E aí vamos retirar todas aqui, ó, de calabresa. E aí vamos passar um papel toalha, tirar essa farinha, esse fubá. Vamos colocar farinha nova aqui para colocar as outras esfirras. Então aqui passamos só um papelzinho, mas com cuidado porque o tabuleiro está quente. Só baixamos a temperatura do forno para 180 graus enquanto preparamos aqui. Nem desligamos o fogo porque é muito rapidinho. Então vamos colocar as esfirras aqui. Olha como elas cresceram mais um pouquinho. Agora vamos colocar os nossos recheios aqui. Essas duas primeiras eu vou estar colocando somente o queijo parmesão. Quando elas saírem do forno, a gente vai colocar a nossa rúcula com tomate seco. Porque o tomate seco e a rúcula indo para o forno não vai dar certo, né? Então quando a gente tirar elas, a gente vai acrescentar a rúcula e o tomate seco e vão estar prontinhas. Agora vamos fazer a nossa base aqui com queijo. Estou usando mussarela fatiada e vamos colocar a nossa goiabada. Você pode estar usando a goiabada em creme, né, ela cremosa, ou pode estar usando a goiabada em cascão também, em pedaços, porque no forno ela vai acabar derretendo. Ou você pode derreter ela numa frigideira com um pouquinho de água antes de trazer para cá. Então vamos colocar aqui a nossa goiabada. Vou colocar bastante goiaba, porque eu amo esse recheio de queijo com goiabada. E agora vamos colocar aqui o nosso recheio de pera com gorgonzola. O queijo vai derreter e a pera vai ficar bem molinha. Esse recheio também é muito gostoso. Todos eles são. Mas como eu disse, você pode estar colocando o recheio de sua preferência. O que estamos fazendo aqui são só sugestões de recheios que você pode preparar ou mesmo fazer um rodízio de esfirras com diversos recheios. Prontinho, gente. Agora vai para o forno, mesma temperatura, 15 a 20, 25 minutos e estarão prontas. Aqui, gente, depois de 20 minutinhos, fogo alto, máximo do meu forno. Olhem isso, olhem que lindo. Agora, onde tem só o parmesão, nós vamos colocar nosso tomate seco com rúcula. Vou colocar aqui esse azeite, tomate seco. Prontinho, nossas esfirras estão prontas. Então aqui está nosso rodízio de esfirras. Temos aqui as primeiras 3. Os recheios são de carne, de queijo e de calabresa. Temos aqui um limãozinho. Você vai regar um limãozinho, né? Mas é uma questão de gosto, principalmente na de carne e na de calabresa. É muito sabor, essa massa é levinha e esses recheios são muito gostosos. Ó, vou colocar um limãozinho aqui, dá um sabor muito especial, mas como eu disse, é a gosto. E vou abrir aqui para vocês verem a massa como fica. Olhem isso, gente. Essa massa é muito gostosa. E aqui estão nossos outros recheios. Tomate seco com rúcula, gorgonzola com pera e queijo com goiabada. Façam aí, depois vocês me contam o que acharam. Obrigada por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like, se inscrever no canal se vocês são novos por aqui e compartilhar com aqueles seus amigos que gostam muito de uma esfirra e de um lanche maravilhoso. Até a próxima. Tchau, tchau.